Agora vamos lá, gente. Segundo os dados do Ministério da Saúde, no Brasil, infelizmente, a cada 2 minutos morre uma pessoa devido a uma enfermidade cardiovascular. A incidência entre o público mais jovem vem aumentando, mas vem aumentando muito, tá? E a situação se agrava porque poucas pessoas sabem reconhecer os primeiros sintomas. Apenas cerca de 2% dos brasileiros. Então, preste atenção. Estilo de vida, eu sempre falo aqui do exercício físico importante, sedentarismo é um fator de risco, tabagismo, estresse, hipertensão arterial, diabetes, isso tudo, se a gente juntar, então, é um pacote que te leva para o buraco. Então, são os principais fatores causadores da doença cardiovascular, tá? Para a gente conversar mais sobre esse assunto, temos aqui 2 pessoas queridas. O primeiro é o cardiologista Dr. Hélio Castelo, mas a gente também tem o Major Palumbo, porque a gente vai entender o que é um infarto, por exemplo, mas também como socorre. Eu vou aproveitar até a presença do Major Palumbo, que ele também vai me ajudar a fazer perguntas aqui para o Dr. Hélio Castelo, para a gente hoje sair craque. E a partir de agora, esse número de só 2% sabe agir vai mudar, porque todos vocês que estão assistindo saberão agir. Certo? Tudo Boa bem. tarde, doutor. Obrigada por estarem aqui. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Major? Tudo bem. Vamos lá, temos aqui um rapaz. Mas vamos antes sentar pra gente conversar ou vocês já querem começar aqui? Onde você preferir. Então, só vamos ficar aqui pertinho dele. Vamos falar, mas vocês não vão ficar longe de mim, Não, né? vamos ficar pertinho. Vamos falar um pouquinho sobre infarto, né? Eu acho que é o que as pessoas mais precisam entender. Quais são os sinais? Como é que a gente... o que a gente tem que prestar atenção para saber se a pessoa está infartando ou não? Bom, Cláudia, eu acho que a primeira coisa, eu sempre falo que a melhor forma de prevenção de morte, vamos dizer assim, né? É a pessoa conhecer o seu corpo, conhecer os seus antecedentes, etc. A gente sabe que o infarto, ele acontece mais em pessoas que já têm algum antecedente, como você falou, fatores de risco, e tem algum antecedente, eventualmente, na família de uma doença coronária. Ou seja, é mais comum em quem já teve ou pai, ou irmão, ou a mãe, ou um tio, alguém próximo que teve ou um infarto, ou um AVC, ou angina, ou pôs um stent, ou fez uma ponte safena. Quer dizer, já teve esse tipo de doença. Então, essa pessoa já é uma pessoa que já tem um risco maior do que o resto da população. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, antigamente a gente achava que a pessoa que tinha um infarto, ou até pior, que tinha uma parada cardíaca, ou seja, um infarto seguido de uma complicação grave, que é a parada cardíaca, que graças a Deus é uma porcentagem não tão grande, a parada cardíaca, mas acontece, que aquilo era uma coisa súbita que não dava nenhum sintoma. Hoje a gente sabe que o indivíduo, antes de ter um infarto, nos 30 dias que antecedem o infarto, geralmente ele tem algum sintoma, que ele não percebe. E quais são? Ou ele tem uma discreta dor no peito, ou um desconforto, como a gente diz. Às vezes a pessoa fala, mas nunca tive dor no peito, mas eu tinha um desconforto, que ele confunde com problema de estômago. Alguma coisa que ele comeu, né? Com azia, com alguma coisa que ele comeu, E se ele é mais velho, por exemplo, ele acha que, não, isso daqui é porque eu estou velho, eu estou sem treinamento, sem fazer nada. Então, ele tem um desconforto no tórax, ele pode ter um cansaço maior do que era o esperado. Então, por exemplo, o indivíduo sobe escada, desce escada daqui, do estúdio, do trabalho. Aí ele começa a subir, chega lá em cima, ele está muito cansado, mais do que era habitual. Está diferente, não era assim, entende? Vai ver. Pode não ser nada, pode ser só porque ele engordou mesmo, mas pode ser um sinal de que tem uma artéria que já está muito entupida, mas não chegou a entupir totalmente, que é quando causa infarto. Então, você consegue prevenir. Outra coisa é sudorese, dor com sudorese, transpira muito na hora que tem aquele desconforto, pode ter desmaios, pode ter tontura inexplicável. Então, são sintomas de mal-estar muito importante que geralmente precedem ao quadro de infarto. E geralmente ocorre nesses 20, 30 dias antes do quadro.
importante a gente se perceber, né? E a vida corrida às vezes tira isso da gente. Mas agora com esse alerta, vamos perceber. Exatamente. Tem outros detalhes que a gente precisa saber? Eu acho que, na verdade, é aquilo que você falou agora, é se perceber. Perceber no teu dia a dia o que está andando diferente, entende? Poxa, se você não comeu nada de muito estranho, por que você está tendo essa dor no estômago? Pode ser uma gastrite? Pode. Não tem problema nenhum, entende? Mas pode ser um sinal de infarto. Outra coisa que a pessoa tem também, as pessoas têm, e isso eu falo até um alerta para quem, por exemplo, só usa o SUS. O SUS compreende 75% da nossa população usa exclusivamente o SUS, porque não tem condição, não tem direito à saúde suplementar. E muitas vezes eles falam, eu não faço meus exames preventivos porque é difícil de marcar. Você tem que fazer o primeiro agendamento, faça o primeiro. Que faça daqui 3 meses o agendamento. Aí você faz esse agendamento, você vai lá, passa na consulta e faz os primeiros exames. A partir desse primeiro agendamento, vira uma rotina. E você pode marcar os seus exames cada 6 meses, cada 1 ano. Entende? Então, isso eu percebo também quando eu converso com as pessoas. Falam, eu tentei marcar, mas só tem para daqui a 4 meses. Marca. Tudo bem, marca, né? É isso, marca. É o primeiro passo. Esses exames, que seriam os exames preventivos, eles podem nos mostrar o que, por exemplo, em descontrole que compromete o nosso coração? Por exemplo, o indivíduo que tem um infarto, que teve um infarto, ele teve o quê? Uma obstrução, um entupimento completo de uma artéria que irriga o coração, que chama coronária. Só para você ter uma ideia, até chegar a entupir totalmente essa artéria, isso leva, em média, de 10 a 20 anos. Olha isso. 10 a 20 anos. Ou seja, qualquer um de nós aqui pode ter uma artéria parcialmente entupida e não sabe. Entende? Por isso que hoje a gente faz uma campanha muito grande para que as crianças se alimentem bem. Por quê? Porque essa criança que come muita besteira hoje e não faz atividade física, e, enfim, que tem uma vida não saudável, ela tem maior chance de ser um adulto doente e mais cedo possível. Então, o que acontece? Quando você começa a fazer os exames para detectar, por exemplo, ele faz um teste ergométrico, aquele da esteira. Se deu alterado o teste, é um sinal de que uma área do coração sofre no grande esforço, mas ainda não teve infarto. Então, se eu, a partir desse teste ergométrico alterado, eu encaminhar esse paciente para fazer exames mais detalhados, que pode chegar até o cateterismo cardíaco, que é o que eu faço, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que eu detecto uma obstrução de 70%, 80%, 90%, mas não chegou a ter um infarto. Aí você trata, o indivíduo volta para a casa dele, volta para as coisas que ele faz, volta a se divertir e você preveniu. Mas ele já teve algum sinal, né, doutor? Possivelmente. Pode ser que ele teve. Alguns até não teve sinal. Ele pode ter uma obstrução de 70%, 80% sem nenhum sinal ainda. Então, eu tenho visto, acho que o Major Palumbo tem acompanhado isso também, jovens tendo infarto. E às vezes de uma forma assim, inexplicável. Gente que não está obesa, o que está acontecendo? Bom, acho que tem vários fatores aí. Tem os fatores de risco, todos aqueles que você falou. Hoje as pessoas estão mais expostas a isso. Então a alimentação não é a mesma que a gente tinha 50 anos atrás, onde as pessoas comiam em casa, por mais que as nossas avós não colocassem um azeite que é mais saudável, etc., mas é uma comida de casa. Era muito melhor do que a comida que a gente hoje come o tempo todo, que é um industrializado que a gente não sabe o que tem. Outro, muitos jovens ainda fumam, muitos jovens usam narguile, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre falo. O narguile, ele tem uma exposição muito grande a agentes nocivos para o coração e numa quantidade grande. Tem as drogas, tá? O infartado jovem, uma das coisas que sempre a gente tem que perguntar
é se ele teve o uso de alguma droga ilícita, principalmente derivados Mistura da cocaína. de substâncias, né? Às vezes. Mistura de substância, né? Uso recreativo dessas substâncias em... Energético, em com bebida festas. alcoólica. Pois é. Agora, isso tem a ver com entupimento de artéria, não? Pode, porque é o seguinte, a artéria ela pode entupir de duas formas. Ela pode entupir pela formação da placa, da gordurinha, que isso, como eu te falei, pode levar até 10 anos para entupir totalmente, porque vai progressivo. Mas tem uma outra forma que ela pode causar infarto, e principalmente isso acontece mais em jovens, que é por uma contração do vaso, que a gente chama de vasoespasmo. Então você imagina que o vaso é um tubo, como se fosse um cano. A artéria do nosso coração, como do cérebro também, ela tem músculo na parede dela. Então, se eu tenho uma artéria que tem esse calibre, quando ela se contrai, ela faz isso. Né? E uma droga, uma mistura de substâncias pode fazer isso? A droga faz duas coisas. Ela, às vezes, além dela contrair o vaso, ela aumenta a coagulabilidade do sangue. Então, você junta, por exemplo, o cigarro, a cocaína, o crack, que é um derivado pior ainda que a cocaína, porque é o lixo da cocaína, né? E outras drogas até meio lícitas, vamos dizer assim, que estão no mercado, ela aumenta a coagulação do sangue e diminui o calibre. O sangue é uma coisa, é um líquido que ele não é fluido que nem água, né? Ele é um pouco mais viscoso. Tanto que se cair uma gota de sangue aqui, ela coagula rápido. Vai coagular, é verdade. Né? Então, se ela passar aqui, ela tem a viscosidade dela. Se eu contrair, eu dificulto a passagem. E eu aumentei a viscosidade porque aumentei a coagulabilidade. Então, aumenta a chance de eu formar um coágulo e entope totalmente. Muitas vezes, a gente pega jovem, isso aconteceu muito na pandemia, porque o Covid fazia isso. Ele não fazia contração, mas ele aumentava a coagulação do sangue. Então, a gente pegou muito jovem, você vê o vaso um pouco mais contraído e vê coágulo dentro dele. Quando você desentope, aspirando esse coágulo, etc., você vê que não tinha placa de gordura, você só tinha coágulo. Olha, vamos fazer assim, a gente vai voltar aqui para essa conversa, vou pedir para o Major Palumbo, na volta, ensinar como é que a gente vai socorrer o infartado. Ótimo. Tá bom? Vamos usar esse boneco aqui como exemplo. Doutor Hélio Castelo continua e a gente vai tirar também as nossas dúvidas, tá? Major Palumbo, doutor Hélio, bom, normalmente quando uma pessoa infarta, o que acontece? Ela cai, desmaia? Cláudia, o que a gente tem que levar em consideração, o doutor Hélio foi muito feliz, profissional há mais de 40 anos, a gente sabe do conhecimento dele. As pessoas têm alguns sintomas, e sintomas que você não deve deixar de lado. Então, por exemplo, muitas vezes ligam para o telefone 193 dos bombeiros, 192 do SAMU, questionando, falando a respeito de uma dor. Nossa, eu tô com uma dor muito intensa. Como que você tá? Tô com uma dor intensa no peito. Não consigo ficar de pé. Não estou conseguindo respirar direito. Uma sudorese intensa. Mas o fator primordial é quando você tem todos esses conjuntos e principalmente quando a pessoa identifica, às vezes, o seu braço, né? O seu braço esquerdo, quando ele fica formigando. Esse ali é um ponto onde a gente fala para ele, escuta, você não pode permanecer nessas condições. Você deve imediatamente, dor no peito, braço formigando, dificuldade de respirar, suando, você deve imediatamente, pega um táxi, pega um Uber, pega qualquer carro, vai para o hospital o mais próximo possível. Aliás, não precisa nem esperar todos esses sintomas. É interessante, mas quando a pessoa infarta, às vezes ela fica teimosa. Exato. Né? Me lembro de uma das vezes que meu pai infartou, porque ele é um atleta nessa história de infartar. Ele já teve alguns, né, pai? E aí, uma das vezes eu estava lá no Rio. Ele? E ele, tipo, não, tô com uma dor. Não vou pro hospital, não. Ih, vou chegar lá, vão me colocar na UTI. Aquilo lá é frio. E com a dor. E toma remédio para gases. Até a gente falar, não, agora você vai, né? Então, eu tenho certeza que não é só o meu pai que é teimoso. Talvez o senhor esteja aí assistindo, a senhora, e tem essa teimosia. Sentiu um sintoma, bora pro hospital. Bora pro hospital. Porque tempo é a possibilidade de salvar a vida, né? Tempo é vida. Quando você tem, por exemplo, uma cessação súbita, um infarto, então a pessoa tem uma doença coronariana, né, doutor? Então quer dizer que ela vem
convivendo com aquela doença. Só que ela tem que tomar uma atitude. E se ela fica esperando o pior, o que pode acontecer nesse momento é da pessoa literalmente desmaiar. Então, antes de você desmaiar, tem a dor no peito, braço formigando, corre para o hospital. Toda a unidade básica de saúde tem condições de receber, pelo menos, e dar ali os primeiros atendimentos para uma pessoa para que não se evolua ao ponto dela, o coração dela parar. Agora vamos imaginar que a gente chegou e encontrou alguém desmaiado. Então, ou viu alguém desmaiar. Primeira coisa, então eu vou deixar até aqui de lado. De repente, ó, ninguém desmaia bonitinho. Às vezes está lá com a barriga para baixo, né? Ele está literalmente caído no chão. Então, quando você chega na pessoa, você vai conversar com ela, falando, ei, você está bem? E mesmo nessa posição, o que você deve fazer? Trazê-la e deixá-la de barriga para cima, para que você tenha a possibilidade de identificar algumas coisas que são importantes. Então, se ela conversa com você, se ela fala com você, ok, o que aconteceu? Oi, você está bem? Ah, não, eu estou bem, mas ela está conversando? Então, ótimo. Mantenha ela ali daquele jeito, não tenha pressa de levantá-la, porque normalmente as pessoas querem ter pressa de levantar uma pessoa e no final das contas ela precisa ali ainda ser melhor avaliada, porque você vai colocá-la de pé, tem a parte de coagulação que pode evitar, por exemplo... Então, se a gente viu alguém desmaiado, acho que o primeiro passo é ligar para pedir ajuda? Fala com ela, veja com ela, ei, você está bem? Fala comigo. Ela falou com você? Então, se ela falou com você, o que aconteceu? Ah, eu tive um mal súbito, eu passei mal. Ah, você passou mal? Então, devagarzinho, olha, calma, você já está melhor? Tá respirando melhor? Está conversando com você? Está falando de forma, concatenando as ideias? Ela não tem ali algo que ela fica, nossa, eu estou com uma dor muito forte no peito, não consigo falar com você, não consegue se expressar. Desse jeito, se ela estiver bem, você dá as mãos para ela. Então, faz o seguinte, olha, você já está melhor? Então, mexe a perna para mim um pouquinho, mexe o braço um pouquinho, você já está melhor? Então, senta ela um pouquinho, coloca ela sentada numa cadeira, até que ela tenha ali a condição, por exemplo, desse mal súbito que aconteceu, dela se recuperar. Agora, se ela não se recupera, se você chega, ei, fala comigo, ela não falou com você. Se você identifica ali, por exemplo, que ela passou mal, teve um mal súbito, caiu, imediatamente, quando você chegou, falou com ela, ei, fala comigo, ela não falou com você, aqui em São Paulo você tem a possibilidade de utilizar, eu trouxe até o telefone, um aplicativo dos bombeiros, ó. É um aplicativo que dá a geolocalização para você. Ah, peraí, mudou a tela. Mudou a tela, mas é exatamente isso, ó. Ela tem identificação, aí. Ó, ela tem identificação, então você sabe onde você está, por exemplo. Quando você tem algumas, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, algumas ocorrências, ó, parada cardíaca. Então, se eu venho lá no parada cardíaca, eu clico, eu tenho como localizar e pedir o socorro. Isso aqui é importante demais, porque quando você pede socorro e a pessoa não tem nenhum ali, não conversou com você, está inconsciente, você chama o socorro. Ok, depois que você chamou o socorro, você volta para ela. E o que você deve fazer? Nós estamos aqui em cima de uma bancada. O ideal mesmo é que nós nos colocamos no chão, literalmente. Se tiver uma pessoa, por exemplo, num sofá, você também tira ela do sofá. Se tira ela da cama, tira ela da cama e coloca ela no chão. Já chamei o socorro? Já. Você vai observar. O que você observa? Se ela tem expansão do tórax. Quando a gente respira e você tem uma expansão torácica normal, de movimentos de respiração. Ela não respira, que você não percebe. Ela não mexe o braço. Não emite nenhum som, infelizmente, depois que você chamou o socorro, você coloca ela no chão, ela não tem movimento de respiração, eu vou posicionar minha mão forte no centro do peito, alinhamento dos mamilos ó, no centro do peito, entrelaço os dedos, jogo o peso do ombro bem de uma forma que eu fique a 90 graus, jogando o peso do ombro no centro do peito, exatamente no coração, fazendo movimentos repetitivos de 100 compressões, 120 compressões por minuto, até a chegada do socorro ou que a vítima volte a respirar. Como que você vai perceber? Quando você fez os movimentos e ela tem uma reação. Normalmente, essa reação que já aconteceu comigo diversas vezes, a pessoa tosse, a pessoa mexe um braço, a pessoa começa a se movimentar. Nesse momento, o socorro não chegou, então você, se ela teve esse reflexo,
você pode lateralizar a vítima, esperar o socorro, sempre observando os movimentos de respiração. Agora, se não chegou o socorro e ela não teve nenhum tipo de reação perante a manobra, você continua. E, infelizmente, você vai fazer isso até a chegada, que pode acontecer de 5, 10, 15 minutos. Você pode orientar para que alguém venha na sua frente, fique de joelhos, estique os braços e comece a fazer a manobra. Tão importante quanto você fazer a compressão é de que você relaxe para que tenha o retorno ali da própria circulação e você fazer isso até que a pessoa possa ter uma reação. Senão, se você não fizer isso, a cada minuto que passa, você perde 10% de chance de poder salvar a vida de uma pessoa e, infelizmente, se ela tiver numa parada cardíaca, num quadro de parada cardíaca, e você não fizer as manobras, a chance de reação e de que ela sobreviva, doutor, é muito pequena. Bom, eu tenho ainda algumas dúvidas, eu acho que a turma que está em casa acompanhando também. Temos mais tempo com eles? Tenho tempo depois eu não sei, estou sem posicionamento. A gente ainda tem um recadinho, eu volto com as perguntas, é isso, gente? Fiquei sem sinalização, fiquei sem saber. É o quê? Ó, você vê que a gente nem fez respiração boca a boca. Então eu volto aqui já. Então segura aí, porque eu também tenho uma pergunta, que é a coisa de levantar as pernas. Tá? Então eu volto já. Tá. Vamos lá. Doutor, eu vi esses dias no Instagram uma menininha levantando as pernas do pai, assim, né? E tava, eu não sei se foi no seu Instagram, Major Palumbo, que eu te sigo. Aliás, eu fico impressionada com as coisas que você posta lá, que não segue do Major Palumbo, precisa seguir, porque é tanto alerta pra gente de coisas corriqueiras que a gente não se atenta, é interessantíssimo. Mas eu vi uma menininha que levantou as pernas do pai, e aí tava lá dizendo que ela, sem nem saber, ela salvou a vida do pai. Levantar a perna é importante? A elevação da perna é para pessoas que têm queda de pressão. Entende? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque, por exemplo, se a pessoa desmaiou e ela está engasgada, você não pode levantar a perna, porque isso pode até piorar o engasgo dela, etc. Mas existem pessoas, principalmente jovens, mulheres, que têm pressão mais baixa e, principalmente nos dias mais quentes, apresentam queda de pressão que, às vezes, ou desmaia ou fica muito mole, vamos dizer assim, que não consegue andar. Então, a orientação que a gente dá é deita, vê se melhora deitada. Se melhorar, para não cair, bater cabeça, etc., e se machucar. Deita, melhorou deitado, tudo bem. Se não, você leva um pouquinho as pernas, e porque com a elevação das pernas, você vai fazer com que a circulação vá preferencialmente para o cérebro. O ser humano é um dos poucos animais, só nós e o macaco, que ficamos em pé. Então, para o sangue voltar, ele leva muito tempo para chegar no cérebro. Então, é uma forma da gente acelerar a coisa. Perfeito. Major, você falou de respiração boca a boca. Em que situação a gente deve fazer? E a gente que é leigo, assim, saberia fazer? Pois é. Por isso que a gente não mostrou esse tipo de procedimento, que ele fica restrito aos profissionais de saúde. Antigamente, falavam para que você pudesse fazer um ciclo de manobras cardíacas com um ciclo de respirações. Mas hoje em dia, se você colocar a pessoa deitada e proceder às manobras quando ela tem um quadro de parada cardíaca, onde ela não demonstra sinais de respiração através dos movimentos de respiração, movimentos corpóreos de perna, de braço, emitir sons, depois que você chamou o socorro, ou você faz isso, ou senão a pessoa não vai ter a chance de ter ali o seu coração e seu metabolismo reanimado. Você precisa fazer as manobras e somente as manobras elas vão ser eficientes no momento para quem não tem treinamento, proceder para que até a chegada do socorro ou a levada para um hospital, essa vítima tenha o seu coração sendo batido de forma artificial por você, que é um bom samaritano, uma pessoa que queira ajudar alguém numa situação difícil, e a gente fez isso a vida inteira, nunca vi ninguém se dar mal por ajudar alguém numa situação dessa. Então há necessidade que você identifique. E é importante que se ela ficar deitada e muitas vezes até de levantar as pernas, existem algumas doenças que são mais complicadas. Por exemplo, nas emergências, pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral,
Então, quando você levanta as pernas, há que ter, sim, por causa do Dr. Hélio, né, toda a sua orientação do médico. Então, o que você pode fazer? Ligar para o telefone de emergência 192, 193. Existem médicos de plantão que você consegue identificar e falar um quadro que aconteça para que você tenha uma orientação médica. E não que você faça isso de uma maneira sem ter ali o conhecimento e de repente você pode até piorar a situação, né? Olha, a Jacira está fazendo uma pergunta. Doutor, uma pessoa que infartou uma vez pode voltar a ter uma vida normal de bebedeiras e farras? Gente, mas é normal bebedeiras e farras? Eu achava que isso era algo, assim, muito raro, né? Esporádico. Eu acho que independente de ele ter infarto, eu acho que bebedeira e farra rotineiramente não é a melhor opção. É melhor deixar para as festas, para algum momento. O álcool, foi até bom ela fazer essa pergunta, o álcool, diferente do que muita gente acha, ele não traz benefício ao coração. Principalmente em bebedeira, como a gente diz, ou seja, uma das coisas que causam crises em jovens é a arritmia causada por excesso de álcool de uma vez só. Então, aquelas festas que a pessoa bebe demais, aumenta muito a chance de ter fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum, e outras arritmias do coração, que pode eventualmente fazer a pessoa perder consciência ou ter uma embolia, alguma coisa assim. Então, o álcool usado rotineiramente a longo prazo, ele aumenta a chance de dilatar o coração. Então, hoje a gente não recomenda nem aquela taça de vinho todo dia, entende? Como falavam. A taça de vinho, o benefício do vinho era um benefício relacionado à uva, na verdade, né? E se você tomar vinho todo dia, você aumenta o consumo de álcool, que vai prejudicar fígado e coração. Então, a Luciana quer saber, se eu tiver um infarto, fico com sequelas? Pode ficar. O infarto nada mais é do que a necrose, quer dizer, a morte de algumas células do coração porque entupiu totalmente uma artéria. Se for um infarto pequeno e a pessoa saiu bem, etc., graças a Deus hoje, a pessoa que vai rápido para o hospital quando começa a ter um infarto e que em 90 minutos ela tem a sua artéria totalmente aberta e através de um cateterismo cardíaco, implante de stent, a chance dela ter uma sequela grave pós-infarto é menor. Fica abaixo de 5%. O que seria uma sequela grave? A sequela é você ter um coração que fica dilatado e com isso fica insuficiente para realizar as atividades dela. Então, por exemplo, uma das causas de insuficiência cardíaca, que é aquela coisa do coração dilatado, que a pessoa tem cansaço para andar daqui até ali, para subir uma escada, para fazer suas coisas, tem falta de ar para tudo. Isso uma pode das ser. causas é pós-infarto. Né? Se a pessoa tem um infarto grande, ela sobreviveu. Teve um infarto grande e sobreviveu. A maioria fica com uma área do coração que é uma cicatriz, não tem mais músculo. Então, o resto do coração tem que tentar compensar aquilo. E ela tem uma insuficiência cardíaca. Então, ela pode ter insuficiência cardíaca como sequela, ela pode ter arritmias graves como sequela, ela pode precisar de uma cirurgia de emergência que acaba deixando, eventualmente, alguma sequela para ela. É diferente da sequela do AVC, do acidente vascular cerebral, que como é um infarto também, mas um infarto no cérebro, ele dá uma sequela motora, por exemplo. Então, a pessoa fica um lado sem mexer, ela perde a visão, ela perde a fala. Sequela neurológica, né? Sequela neurológica. Muito bem. Olha, bate-papo excelente, né? Claro que a gente poderia ficar aqui a tarde toda conversando, mas vocês estão convidados, eu sei que vocês têm os afazeres hoje, né, com a semana começando. Vocês têm uma semana maravilhosa e voltem o quanto antes para a gente continuar conversando sobre a nossa saúde, tá bom? Obrigado, à disposição. Olha, Major Palumbo tá no Instagram, Major Palumbo, entra lá sem ficar chocada e chocado, mas vocês vão aprender muito para não fazer o errado, tá? O contato é o 11 9 1661 1193,
916611193 e o site é majorpalumbo.com.br. E o doutor Hélio Castelo está no @Hélio Castelo, com 2 L's, ou Grupo Angiocárdio, que é lá do Angiocárdio, que você entra em contato também e quiser marcar uma consulta, um bate-papo, vá, porque você estará em ótimas mãos. E aproveite para cuidar cada vez melhor de você. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado.